Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué. Hoje estamos aqui para estudarmos sobre o rei Ezequias. Um rei que teve muitas qualidades, onde nós vamos aprender muita coisa boa. Estamos falando da lição dos adultos, onde falamos sobre os reis de Israel. Tá bom? Eu te convido a estar comigo por um tempo, onde nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Eu vou compartilhar com você a nossa tela. E aí nós damos continuidade ao nosso estudo. Vamos aprender um pouco sobre Senaqueribe, o rei da Síria, como que ele soberbamente vai se levantar contra o rei Ezequias, quais as lições que o rei Ezequias nos dá, lições positivas e também lições negativas. Nós vamos abordar tudo isso e um pouco mais, tá bom? Se você gostar do nosso vídeo, já quero te convidar a fazer parte do nosso canal, se inscrever, é muito bom você que está aqui conosco, somando, né? Deus abençoe a todos aqueles que já têm se inscrito, sempre deixe seu comentário, e o desejo do meu coração é que de alguma forma a palavra de Deus possa ser um instrumento para edificar a sua vida, para fortalecer a sua fé e te trazer conhecimento, não apenas para você saber mais, mas para que nós possamos agradar a Deus, viver de forma piedosa nesse mundo tão terrível que é o mundo que nós vivemos, não é verdade? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar com você a nossa tela aí. Vamos fazer um estudo juntos aqui, eu acredito que vai ser bênção para você, tá bom? Deus abençoe. E vamos lá, gente. Antes de começarmos, eu quero dar crédito aqui para essa página aqui, ó, escolabiblicadominical.org, tá bom? Se você quiser ter as lições aqui online, você pode vir nessa página aqui e ajuda bastante. Então aqui você pode ver que nós temos lições dos adultos, lições dos jovens, ministério infantil, lição EBTEL adultos, que é muito boa também, EBTEL jovens e até jardim da infância. Tem lições antigas também aqui, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje, lição de número 11, o reinado de Ezequias. Reinado de Ezequias. Bom, o objetivo geral é que nós devemos asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. É muito importante isso. O temor ao Senhor não é ter medo, é uma honra, é reverência, é amá-lo, tá bom? Então Deus ouve a oração dos que o amam, dos que o temem, o respeitam, o honram. Objetivos específicos: apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Em segundo lugar, sinalizar as afrontas de Senaqueribe. Em terceiro lugar, registrar o fim de Senaqueribe. O texto está em 2 Reis 18, versículo de número 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. A palavra sincero aqui, nós temos o adjetivo que se exprime sem artifício nem intenção de disfarçar seu pensamento ou sentimento. Por exemplo, que é dito ou feito de modo franco, isento de dissimulação, em que se pode confiar, verdadeiro, leal, que demonstra efeito cordial. A origem da etimologia latina, sinceros, significa alguém puro, leal, franco, algo semelhante, uma palavra semelhante é algo autêntico, uma pessoa sincera, direto, franco, genuíno, leal, puro, verdadeiro. O oposto de uma pessoa sincera é alguém que é desleal, dissimulado, fajuto, falso, fingido, insincero. Bom, aqui nós temos algumas palavras na Bíblia, sincero, no Antigo Testamento, 2 Samuel 22, 24. A João Ferreira, revista e atualizada, traduz como inculpável. A palavra inculpável aí significa tamiim, ou seja, completo, total, inteiro. Era isso que o Ezequias era. Jó capítulo 4, versículo 7, a Almeida Corrigida Fiel vai falar: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos?
Então ela traduz sinceros. Já a Almeida, século XXI, vai traduzir por correto, é alguém que é correto. Na nova tradução de hoje vai falar de pessoa honesta. A NVI vai falar de íntegros. E a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, mas o dicionário de Strong vai definir a pessoa sincero aqui como yashar. Yashar é algo que está relacionado também a ser honesto, reto, plano, agradável e correto. 1 Coríntios 11, versículo 19, a Corrigida Fiel 2007 vai traduzir a palavra por sincero. O texto vai falar que importa que as heresias surjam, né, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A Almeida 21 vai traduzir sinceros aí por aprovados, tá bom? Aqueles que são aprovados por Deus. A NTLH vai falar, não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. A NVI também vai falar para que sejam conhecidos que dentre vós são aprovados. A palavra sinceridade também está muito relacionada a essa questão. A palavra aprovado, que traz a ideia de sinceros aí, é dokimos. Aqui em cima, tá vendo? Dokimos. Significa também aprovado, particularmente de moedas ou dinheiro. Ou seja, é a ideia do dinheiro falso ou do dinheiro verdadeiro. Dokimos era usado para isso. Também significa aprovado, agradável, aceitado. Aqui o comentário de Donald Banrose, ele vai falar que no mundo antigo não havia sistema bancário como nós o conhecemos hoje, né? E nem dinheiro em papel. Todo dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar líquido, despejado em moedas e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. As moedas eram comparativamente brandas e, é claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal. Em um século, mais que 80 leis foram promulgadas em Atenas para parar a prática de cortar as moedas que estavam em circulação. No entanto, algumas pessoas que cambiavam o dinheiro eram homens íntegros que não aceitariam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto. Tais homens eram chamados de dokimos ou aprovados. Então, uma pessoa aprovada é uma pessoa sincera. Por isso, dokimos. A palavra sincera também, gente, pode significar sem cera. Quando você ia armazenar unguento em alguns vasos, você colocava a cera para preservar aquilo que estava dentro. Quando você ia revelar o que estava oculto, então você removia a cera. Então, algo revelado era algo sincero também. Então, nós vamos ver isso na nossa aula aqui. Sinceros, né? Voltando para a verdade prática, Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-lo. Nós temos leituras diárias aí muito relevantes, muito importante que a gente leia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, vai falar que viver para obedecer e agradar a Deus deve ser o objetivo da vida de todo cristão. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 4, 1. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus que, assim como aprendeste de nós, como deveis vos comportar a agradar a Deus, e assim estáis fazendo nisso, vos aperfeiçoeis cada vez mais nisso. Então, viver para agradar a Deus é um aperfeiçoamento. O Senhor prometeu estar com os seus até o fim dos tempos. Então, nós não temos desculpas, né? Mateus 28, 20 nos fala isso. O Senhor está conosco na presença do Espírito Santo para nos capacitar. O Salmo 9:10 vai nos falar que quem conhece a Deus sabe que Ele jamais abandona quem o busca. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Veja, os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Nossa maior confiança está em continuar confiando em Deus. Isaías 26, versículo 3 vai falar que quem está com o pensamento firme em Deus é guardado por Ele. Não é pensamento positivo, tá, gente? O pensamento aqui é a confiança. Tu conservarás em perfeita paz
aquele que tem o seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Não é a ideia de pensamento, porque a ideia de pensar em Deus aqui está relacionado ao temor, à honra a Deus. Segundo Samuel 22, versículo 31, o Senhor é escudo para os que nele confiam. O texto vai nos falar isso. Isaías 41:10 vai falar que Deus sustenta os seus filhos com a sua poderosa mão. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Segundo Reis 18, versículo 1 ao 3, versículo 13, 28, 29, 19, 1, 5 ao 17, 15, 16, 20, 21. Aqui está bem resumido a história de Ezequias, porque a história dele é um pouco mais completa, se repete também no livro do profeta Isaías. Então vamos ficar com o que esse texto aqui nos diz. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Aí tem um pulo aqui, né? A gente vai para o versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria. Nós temos que distinguir a Síria de Síria, tá bom? A Síria vem de Assur, Síria vem do Iraque. Contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaqué, versículo 28. Pulamos do versículo 13 ao 28. Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou disso. Eu ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, livrar da sua mão. Segundo Reis 19, versículo 1. Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Ó, que coisa interessante, ó. Me blasfemaram. A afronta não foi feita só a Ezequias, mas a Deus. A gente vai comentar sobre isso. Eis que meterei ou colocarei nele um espírito e ele ouvirá um ruído, voltará para a sua terra a espada, o farei cair na sua terra. Orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, uma referência a Israel, Jerusalém, né? Te despreza, de ti zomba a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. Nós temos hinos sugeridos aqui, algumas escolas dominical louvam hinos da harpa, então a revista sugere alguns hinos aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos uma dica ao professor para iniciar a lição falando sobre a fé do rei Ezequias. Sua fé não foi superada por nenhum dos reis de Judá. Ezequias não dependia de nenhuma aliança com outras nações, porque a bênção de Deus estava sobre ele e lhe era suficiente. Este grande rei não se apartou dos caminhos do Todo-Poderoso. O modo como o Senhor foi com ele, libertando-o de Senaqueribe, era um sinal da sua grande fé, fidelidade e justiça. Então, aí a dica aos professores. Enfatize aos seus alunos o quanto vale a pena ser fiel a Deus em tempos de crise. O ponto central, então, é que somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis. E aqui está o desafio, né? Permanecer fiel e temente a Ele. É interessante porque a história de Ezequias ela não termina tão bem assim. A gente vai ver isso no decorrer da aula. A introdução. Então, o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto, agradável aos olhos do Senhor.
ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Bom, gente, aqui, segundo a Enciclopédia Bíblica, volume 2, Ezequias, segundo a Septuaginta, quando você vê essa descrição, a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, vai traduzir o nome de Ezequias e o significado do nome é Yahvé. Yahvé tem fortalecido. É interessante que nós vamos ver muito Deus fortalecendo Ezequias no seu reinado. Ele foi descendente de Davi, rei de Judá, como nós já temos visto. E nós temos 3 relatos que são apresentados sobre o seu reinado. Segundo Reis 18, versículo 1 até o capítulo 20. Segundo Crônicas 29, versículo 1 ao 32. E Isaías 36, versículo 1 até o capítulo 39. Aqui falando um pouco sobre a sua cronologia, nós teremos que o reinado de Ezequias teve 29 anos e é melhor datado nas 3 décadas de 716 a 715 a.C. a 687 a.C. A pesquisa extensiva sobre a cronologia desse período é feita por E.R.Thiele, que reflete algumas dificuldades na interpretação do sistema de datas durante o período do Antigo Testamento e aguarda mais análise. Então, por isso que não dá para precisar a data. Então, sugerem-se algumas questões aqui. Baseados nessa cronologia, alguns dos eventos importantes durante a vida de Ezequias podem ser datados da seguinte maneira. No ano 740 ele nasce, 736 Acais começa a corregência com Jotão, 732 Damasco é rendido à Síria. Então, nesse período, Jotão morre. Osés substitui Peca em Samaria. No ano 727, Salmaneser V torna-se rei da Síria. No ano 723, Samaria é conquistada pela Síria. No ano seguinte, 722, Sargão torna-se rei da Síria. E nesse período aqui, entre 716 a 715, Acais morre e Ezequias torna-se rei, porque ele tinha 25 anos nesse período. Então, de 740 a 715, 16, 25 anos. Em 711, Asdod é conquistada por Sargão II. Senaqueribe, no ano 705, torna-se rei da Assíria. Aí, no ano 701, acontece a doença de Ezequias. Nesse período aqui, Senaqueribe já havia sido derrotado, tá bom? É acrescentado 15 anos de extensão, libertação da pressão assíria. Merodach Baladã congratula Ezequias nesse período, que é o momento em que eu falei que ele não termina tão bem. Manassés torna-se corregente com Ezequias. Nesse período de 689, a Babilônia é destruída por Senaqueribe. Senaqueribe tropeça em sua segunda ameaça de conquistar Jerusalém, quando Deus finalmente o vence. Então, nós temos essa cronologia aí, essa visão panorâmica. Depois a gente pode dar uma voltada aqui. Vamos para a nossa aula. Em primeiro lugar, o justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma aliança com Deus. Segundo Crônicas 29, versículo 4 a 11. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias abriu as portas do templo do Senhor e as reformou, ou reparou. Significa restaurar, fortalecer, prevalecer, endurecer, tornar mais forte, melhorou, né? Ele trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntando-os na praça oriental. Disse-lhes: ó levitas, ouve-me, santificai-vos agora. Santificai-vos agora. Santificar-vos aqui vem de kadosh, né? Kadash. Significa consagrar, separar, voltar-se para Deus, preparar, dedicar, consagrar. Enfim, santificai-vos agora, né? Novamente. E santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. A Almeida 21, aqui do seu lado esquerdo, traduz por impureza. Já a Revista Atualizada traduz por imundícia. Nidade significa algo que é impuro.
Isso aqui é uma palavra relacionada, inclusive, ao ato da menstruação da mulher. Então, os ídolos, na tradução livre aqui, é algo impuro, é algo que precisa ser posto para fora. A NVI vai traduzir aqui como tornar impuro, né? Vai falar assim, diz: escutem-me, levitas, consagre-se agora, consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo que é impuro do santuário. Voltando aqui para Almeida 21. Porque os nossos antepassados foram infiéis, veja que coisa interessante, não podemos parar o nosso presente por causa do passado. Ou seja, tenham um novo referencial. Os vossos antepassados, os vossos pais foram infiéis. Aqui infiéis é prevaricar, transgredir a lei, agir traiçoeiramente, cometer transgressão. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A palavra mal é algo ruim, desagradável, maligno, com referência à palavra do Senhor. Mal aos olhos do Senhor, né? Perante o Senhor, o nosso Deus, o deixaram ou abandonaram, desviando o rosto da habitação do Senhor, e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram sacrifício no santo lugar ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio contra Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem objeto de horror. Entregou ao terror, né, ao espanto. A tradução para terror aqui significa objeto de terror, ou seja, quem visse o que estava acontecendo com Judá ia temer a Deus, ou seja, a ideia é: eu não irei me comportar como o povo de Judá, para que não me venha juízo semelhante. Espanto e zombaria, como estáis vendo com os vossos olhos, porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e filhas, mulheres, estão em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Nós temos um comentário interessante aqui, do Diário Viver, ou Viver Diário. Os levitas escolhidos por Deus para servir no templo não tinham podido cumprir seus deveres pela maldade de Acaias. No capítulo 28, nós temos isso. Mas Ezequias os chamou outra vez ao serviço, lhes recordando que o Senhor os tinha escolhido para ministrar. Aí a aplicação. Hoje não temos de enfrentar um rei malvado, mas as pressões ou responsabilidades nos podem tornar inativos e ineficazes. Quando Deus lhe der a responsabilidade de ministrar, não descuide do seu dever. Se seu serviço cristão se tiver voltado ou tornado inativo, seja por decisão ou pelas circunstâncias, procure as oportunidades e escute como Ezequias, que Deus lhe enviará para ajudá-lo a reassumir suas responsabilidades. Então, como os levitas, prepare-se para atuar. É a ideia de santificar-se para Deus, para depois santificar-se para o serviço a Deus. Então, voltando aqui para a lição, o rei mandou destruir os altares pagãos, reabriu as portas do templo, restabeleceu as ofertas, os sacrifícios, restituiu os ofícios sacerdotais e ainda celebraram a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado, né? Por isso ele foi honrado como um reformista. Versículo de número 4, onde vai nos falar aqui, que Ezequias retirou os altares das colinas, quebrou as colinas e destruiu os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia, e deu-lhe o nome de Neustã. Neustã aí significa uma coisa de latão. Serpente de bronze Neustã não é mencionado em nenhuma outra fonte além das escrituras. O termo aparentemente é uma infusão dos termos hebraicos para bronze, Neroshete, e serpente,
Naash, né? Ou Naash. Figuras de serpentes confeccionadas em cobre ou bronze foram encontradas em inúmeras localidades no Antigo Oriente Próximo, provavelmente representando imagens cultuais. Imagens de divindades segurando a serpente eram bastante comuns. Isso aqui é interessante. Esse tipo de culto era praticado principalmente na região Sírio-Palestina, no final do segundo milênio e início do primeiro milênio antes de Cristo. Aí supõe-se que Neustã era uma divindade com poder de cura. Nós temos no Novo Testamento o Esculápio, né? Que é aquela serpente enrolada numa madeira, e atualmente essa serpente ainda existe nos jalecos da medicina, inclusive na medicina brasileira. É o deus da medicina, da cura, né? Especialmente de mordida de cobras aqui nós temos, né? Considerada uma intermediária entre Yahvé e o povo de Israel. Veja que coisa interessante. Ela era considerada uma intermediária entre Yahvé e o povo de Israel. Daí então talvez o motivo de João falar lá no Evangelho de João que assim como Moisés levantou a serpente, o próprio Cristo falando, né? Importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, quem verdadeiramente é o intermediário entre Yahvé e o povo não é a serpente, é o próprio Cristo, aquele que esmaga a cabeça da serpente. Prosseguindo, nós temos a informação que em uma famosa tigela de bronze encontrada em Nínive aparecem inscrições de nomes hebraicos e também figuras de uma cobra com asas enroladas em uma espécie de bastão. Então, Ezequias ele vai, no início do seu reinado, já remover a serpente Neustã. Em segundo lugar aqui, a purificação dos lugares sagrados, nosso segundo subtópico. Uma convocação de Ezequias. Os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo, restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés, segundo Crônicas 29, 18 ao 21. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Então vamos dar uma olhada lá, segundo Crônicas 29, 18 ao 21. Então, estamos aqui em 2 Crônicas 29, 18. Então foram encontrar-se com o rei Ezequias no palácio e disseram: acabamos de limpar todo o templo do Senhor, como também o altar do sacrifício com todos os seus utensílios e a mesa dos pães consagrados com todos os seus utensílios. Já preparamos e santificamos todos os utensílios que o rei Acais tirou durante o seu reinado na sua infidelidade, e eles estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou bem cedo, reuniu os chefes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como ofertas pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes descendentes de Arão que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Quero chamar a sua atenção aqui para essa questão aqui, ó. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes. Então nós temos 4 números de 7. 7 novilhos foram oferecidos pelo pecado a favor do reino, ou seja, do povo. 7 carneiros foram oferecidos em favor do santuário. 7 cordeiros foram oferecidos em favor de Judá. E 7 bodes aqui foram oferecidos aos filhos de Arão. Nós temos 4 números de 7. Isso aqui é algo simbólico e se implica a perfeição. Daí então chegamos no terceiro subtópico, a adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso, né?
uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Então, toda a comunidade ou toda a congregação e os cantores cantavam e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até o sacrifício terminar. Depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Prostraram-se, aqui a palavrinha, significa cara e significa curvar, ajoelhar-se, arquear, inclinar, encurvar até os joelhos, ajoelhar-se para descansar. Veja também que o prostrar-se, a adoração, é o momento em que nós descansamos diante do Senhor. Esse é o momento, prostrar-se, para adorar. Adoração significa inclinar-se diante de um superior, uma referência, no caso aqui, diante de Deus. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via, segundo Crônicas 30, versículo 1. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, aos sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. O comentário do Warren Wiersbe sobre essa questão vai nos dizer que os homens de Israel deveriam ir a Jerusalém para comemorar a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Nós temos textos em Êxodo 23, capítulo 34, que nos demonstram isso. Para o cristão de hoje, a Páscoa refere-se à morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Em Pentecostes, a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo, Atos 2, e a festa dos tabernáculos refere-se ao reino futuro, quando Jesus reinará e nós governaremos com ele. A Páscoa celebrava, portanto, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, de modo que era uma comemoração nacional, certo? Para todo o povo, uma comemoração nacional. Por esse motivo, então, Ezequias convidou todo o povo, tanto de Judá quanto de Israel, que era Samaria, a participar da festa de Jerusalém. A lei de Moisés prescrevia a possibilidade de a Páscoa ser comemorada no segundo mês, Números 9, versículos 6 ao 13, e Ezequias aproveitou essa oportunidade. Nem o templo, nem os sacerdotes e levitas estavam preparados para celebrar no primeiro mês, por isso então eles celebram no segundo mês, tá bom? A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Isso aqui é avivamento, gente. Essa mudança aqui, quando envolve a casa, quando o nosso culto ele transpassa das quatro paredes e influencia o nosso lar. Aí estamos vivendo um verdadeiro avivamento. Quando essa presença, esse temor de Deus impacta, influencia positivamente o meu lar, a minha família, o meu trabalho, aí eu estarei vivendo de fato um avivamento. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Essa é a nossa oração. Sintetizando aqui essa primeira parte, quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, que é isso que eu estou te falando, pois sua santidade nos constrange. Chegamos na segunda parte, então, Senaqueribe, as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento, ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro, segundo Reis 18, 11 e 12. Agora Senaqueribe, rei da Assíria, vai expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio, no capítulo 32, versículo 1 de 2 Crônicas. Durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus, segundo Crônicas 32, 10 ao 15. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Diz o texto:
Assim diz Senaqueribe, versículo 10, né? Sim, multiplicou irmãos, é o significado de Senaqueribe. Sim é uma referência à lua, né? Senaqueribe, que era filho de Sargão, pai de Azeradom, rei da Síria, né? Que reinou entre 705 a 681, que vai atacar Judá e teve uma perda por um anjo de Deus de 185 mil soldados seus. Bom, então Senaqueribe, rei da Assíria aqui, tá bom? Então, voltando ao texto aqui. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confias para permanecer sitiados em Jerusalém? Por acaso Ezequias não vos está enganando para vos fazer morrer de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Esse mesmo Ezequias não lhes tirou os altares das colinas e os demais altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar adorareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis que eu e meus pais fizemos a todos os povos de outras terras? Por acaso os deuses das nações daquelas terras puderam de algum modo livrar a sua terra da minha mão? Veja, Senaqueribe está comparando o Deus de Ezequias aos deuses pagãos das outras nações. Qual de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Ou seja, quem é Deus para livrar vocês de minhas mãos? Agora, não deixeis que Ezequias vos engane e vos iluda, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, Deus aqui, Eloá, né? É uma forma alongada para deuses, né? Vamos lá, nenhum Deus daquelas nações, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo de minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos o vosso Deus. Quanto menos o vosso Deus. E aí o vosso Deus aqui muda para Elohim. Os deuses aqui são Eloá, deuses de modo geral. Aqui é o Deus único, o vosso Deus, Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Quanto mais o vosso Deus poderá vos livrar de minhas mãos. Aqui chegamos no nosso segundo subtópico, o temor do rei Ezequias, onde ele vai, diante da ameaça de Senaqueribe, orar a Deus. Mas antes disso aqui, Ezequias ele tentou negociar com o rei da Síria. Veja que a revista aqui enfatiza, segundo Reis 18:37. Mas vamos dar uma olhada aqui a alguns versículos antes. Vamos aqui a partir do versículo 7, segundo Reis 18:7. Assim o Senhor estava com ele, prosperava com tudo que ele fazia, em tudo que ele fazia, se rebelou contra o rei da Síria e recusou a servi-lo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde a torre da sentinela até a cidade fortificada. Salmanassar, ou Salmaneser, rei da Assíria, atacou Samaria e a cercou no 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá. Então aqui não é Senaqueribe ainda, certo? É o antecessor dele. Então vamos lá. Passou 3 anos, ele a conquistou. Samaria foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Síria levou Israel cativo para a Síria e os colocou em Halar, ou aqui Halar, que é Shalar, que é um lugar dolorido, significa, né? De fato, a opressão é algo doloroso. Junto ao Habor, rio de Gozã, nas cidades dos Medos. Porque eles não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram sua aliança, não dando ouvido, nem praticando tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Isso é um fato. Então, Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria em Laques: eu errei. Veja, tá vendo? É importante que a gente estude o contexto, que a revista vai enfatizar só, como que eu posso dizer, as partes positivas de Ezequias. Mas, inclusive, os homens de Deus tiveram falhas também. Ezequias não está fora deles. Ele vai falar: eu errei, saí da minha terra, atenderei tudo quanto você exigir. Então o rei da Síria impôs 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro
a Ezequias, rei de Judá. Aqui na NTLH nos ajuda a compreender essas questões de medida. Eu errei, por favor saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias deveria lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então, Ezequias mandou para ele toda a prata do templo, veja, o templo que ele reconstruiu, né, do Senhor, e os tesouros do palácio real. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro das portas e dos umbrais do templo do Senhor, de que ele mesmo os revestiria e os entregou ao rei da Síria. Só que depois de um tempo, então o rei da Síria vai voltar. Olha que comentário interessante aqui do Warren Wiersbe, que ele vai falar assim: Judá havia sido um estado vassalo sobre a Síria desde o reinado de Acais, pai de Ezequias. Quando Sargão, rei da Síria, morreu em combate, Senaqueribe subiu ao trono, Ezequias considerou o momento oportuno para se livrar do jugo assírio, sabendo que Senaqueribe estava envolvido em outras questões do império. Ezequias não lhe enviou o tributo anual. Então Judá havia vencido os filisteus, de modo que acreditava que o reino estava fortalecido. Então no ano 722, gente, os assírios atacaram Israel e tomaram a cidade de Samaria, o que significava que o exército assírio estava bem próximo a Judá. Aí no ano 715, Senaqueribe vai invadir Judá e rumou para Jerusalém. E Ezequias demonstrou uma fé fraca e, portanto, humilhou-se diante do rei e pagou tributo que devia 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Parte dessa riqueza veio dos tesouros do próprio rei, mas infelizmente o restante do tributo foi tirado do templo do Senhor. Aí o Warren Wiersbe continua: Ezequias seguiu o mau exemplo do pai. O rei Davi não negociava com os inimigos, nem tentava suborná-los. Ele os atacava e derrotava. Senaqueribe saiu de Judá, mas sem dúvida tinha a intenção de voltar. E aí sim, é nessa volta que entra, depois de entender esse contexto, que a gente entra aqui. Certo? As ameaças dos assírios passaram a Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, porque agora eles não têm mais recursos para enviar. Olha que coisa interessante, acabou os recursos, agora não tem ouro, não tem prata. O que vai fazer? O rei deixou para fazer por último o que deveria ter feito em primeiro lugar, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Nós temos o texto então de Isaías 37, versículo 1 ao 7. A palavra dele foi de vitória para o povo de Deus, justamente por causa daquela questão da afronta. Vamos dar uma olhada em Isaías 37, 1 ao 7, essa afronta que foi feita a Deus e não apenas a Ezequias. Deixa eu ver se eu já consigo abrir por aqui. Bom, vamos lá. Quando ouviu isso, o rei Ezequias rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e foi para o templo do Senhor. Também enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, para lhe dizer: assim diz Ezequias, esse é um dia de angústia, de repreensão, de vergonha, porque uma criança está pronta para nascer e não há forças para dar à luz. É uma metáfora para falar do sofrimento iminente por causa da ameaça de Senaqueribe. Versículo 4. Talvez o Senhor teu Deus, talvez essa expressão aqui, teu Deus, uma referência ao Deus do profeta, seja pelo fato dele ter desagradado a Deus por ter usado os recursos do templo como tributo há pouco tempo atrás. Então talvez o teu Deus ouça as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda por causa das palavras que ouviu, e tu ora pelo remanescente que sobreviveu. Então, os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías, que lhes disse: Dizei a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouvistes, pelas quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Colocarei nele o espírito, e quando ele ouvir uma notícia, voltará para a sua terra. Então eu o farei cair morto pela espada da sua própria terra. Não sei se você percebeu, mas apenas nesse trecho aqui de Isaías 37, versículo 1 ao 7, nós temos várias referências à questão do Senhor. Nós temos o Senhor aqui, ó. Aqui. Nós temos o Senhor aqui.
Mais para frente, aí você vai ver que nós temos mais uma vez o Senhor aqui. O Senhor aqui. A palavra servo, que implica também Senhor aqui. E em algumas partes aqui que eu já passei. Vosso Senhor aqui, com referência a Ezequias, que era Senhor do reino. Mas aqui temos Senhor de novo. Aí temos os servos do rei da Assíria, que implica servos de um senhor tirano. Então nós temos aqui, só nesse trecho aqui, 3 tipos de senhores. Ezequias, um senhor limitado. Nós temos Senaqueribe, um senhor tirano e prepotente. E nós temos Deus, o Senhor soberano, misericordioso e onipotente. Então, nesse cenário, nós vamos ver as características de 3 senhores. Aquele que é limitado, que diante da pressão acaba quebrando princípios, Ezequias. Aquele que conquista, mas não reconhece que a conquista vem de Deus e se torna orgulhoso, que é o Senaqueribe. E temos Deus, que é o Senhor amável, misericordioso e gracioso. Então, gente, vamos lá. E pela palavra dele, a palavra de Ezequias, então, foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas. Tome cuidado aqui, porque dá a impressão que Ezequias ele foi totalmente perfeito. Mas se lembre que ele, por exemplo, se rendeu. Quando no momento que ele deveria consultar a Deus e se posicionar contra a opressão da Assíria, ele vai pegar os recursos do templo e entregar, achando que isso resolveria o problema. Então, aqui, essa questão aqui, que aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Mas aqui, se você parar para pensar, Ezequias ele desobedeceu a Deus. Porque a gente viu aqui, no capítulo 18, versículo 1 em diante, até o versículo 16 mais ou menos, que quando Senaqueribe o ataca, ele usa os recursos do templo para tentar resolver o problema com suborno. E Deus abomina o suborno. Então depois ele vai orar a Deus. Aí sim, mesmo orando a Deus, ele tem o problema imediato ali, que é a ameaça de Senaqueribe, mas Deus ele vai agir com misericórdia. Então essas questões da revista aqui assim, nós temos que tomar cuidado, tá certo? Porque aqui é o comentário, né, do comentarista da revista. Só que isso não tira o crédito de forma nenhuma da revista, tá bom? Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Então, sintetizando, nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e a aprovação do Senhor. Por isso a ideia de soberania. Se você tem a revista de professor, então você vai ter essa parte aqui, subsídio histórico, que é basicamente o que nós vemos falando. Então vamos pular essa parte. Chegamos na terceira parte aqui, oração do rei e o livramento do Senhor. Oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias, segundo Crônicas 32:17. A mensagem exigiu a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Isaías 37, 14 ao 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E, apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. É importante isso aqui, né? Oração, papel da oração. Ezequias, ele de fato vai apresentar o seu problema para as pessoas certas. Ele vai falar com o homem de Deus, com o profeta de Deus e com os seus servos, aqueles que estavam de forma direta ligada com a regência do rei. Vamos dar uma olhada em Isaías 37, 14 ao 20. Vou ler aqui, na sua parte direita, na NVI. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor e orou. Senhor Deus dos exércitos de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra.
tu fizeste os céus e a terra. Então aqui ele já está fazendo uma declaração magnífica, certo? Sobre a soberania de Deus. Aí ele vai clamar por misericórdia. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. A palavra insultar aqui, afrontar, essa palavra aqui, afrontar, ó, significa reprovar, escarnecer, blasfemar, desafiar, arriscar, criticar, censurar. É interessante aqui que ele escreve com esse propósito, para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e dos teus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Verso 20. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Veja, ele está pedindo para que a ação de Deus fique registrada na história, para que o mundo saiba que só Deus de fato é Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias dizendo: assim diz Deus de Israel, ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem da cidade de Sião despreza e zomba você, a cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, ao melhor de suas florestas, em terras estrangeiras cavei poços, bebi água, com as solas dos meus pés saqueei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. O que Deus está falando aqui para Senaqueribe, essa é a mensagem de Deus a Senaqueribe, era que Deus estava no controle. E que mesmo Senaqueribe se levantando e se revoltando contra Deus, Deus era soberano sobre todas essas coisas. Os seus habitantes, já sem força, desmaiam, envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e como se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Isso aqui, ó, era uma tortura comum, aqui, essa parte 29 aqui era uma tortura comum que os assírios usavam com seus cativos. Frequentemente os arrastavam com ganchos de ferro nos narizes e freio nos lábios como amostras de humilhação. Deus está falando aqui, ó, no versículo 29, Senaqueribe, eu irei te tratar assim como você tem tratado aqueles que você derrotou, porque eu te derrotarei. Aí a mensagem volta para Ezequias. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si. No próximo, o que brotar por si próprio. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Deus está dando uma promessa de futuro. Como a cidade estava com cerco, provavelmente eles não tiveram recursos para plantar nada. E Deus está falando, fica tranquilo que vocês comerão o que crescer por si mesmo, por si próprio. Eu vou fazer crescer. Deus está falando, vocês não tiveram tempo para plantar, eu irei plantar para vocês. E vocês sobreviverão do que irá crescer por si mesmo. Na colheita, sempre havia respiga, no tempo da respiga, grãos caíam no chão e não poderia ser colhido. Por dois motivos. Para a terra se alimentar e para os necessitados da terra irem lá e rebuscar aquilo que ficava de sobra no campo. Isso era lei, não podia. Só que disso que iria cair no próximo ano, daquilo que brotar, ou seja, da primeira bênção vai resultar uma segunda bênção. Então vocês vão ficar 2 anos sem trabalhar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas. Deus continua mais uma vez
um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e encherão de frutos os seus ramos. Então veja, gente, que coisa tremenda, né? Essa questão da oração. Em segundo lugar, Deus conforta o rei, que é justamente isso, né? Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe, como nós já vimos. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro Deus naquela mesma noite. Sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. O anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. Segundo Reis 19:35. Vamos dar uma olhada lá. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Vamos prosseguir para o texto aqui. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu, ó. Onde está a arrogância do prepotente? Fugiu e voltou para Nínive, onde ficou. Quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque aqui significa a grande águia, um ídolo de Nínive adorado por Senaqueribe. Então Nisroque, aquele que parece uma águia, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esaradom reinou em seu lugar. Então nós temos aí Adrameleque, filho de Senaqueribe, significa a honra do rei. Olha que prepotência. Aquele que significa a honra do rei, ou Adar é príncipe. A honra do rei foi o quê? Ser desonrado pelo seu filho. O rei aqui Senaqueribe. E o segundo filho, Sarezer, significa príncipe de fogo. Fogo, os irmãos sabem que é um juízo de Deus. Então, é assim que se encerra a história de Senaqueribe. E Senaqueribe não poderia ser, o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Sintetizando aqui, aquele que ousa afrontar Deus é severamente castigado. Como nós estamos ainda falando de Ezequias, vamos fechar a história de Ezequias. Vou me delongar só mais um pouquinho. Nós já estamos aqui há um bom tempo falando. Mas em 2 Reis, capítulo 20, Isaías 38, nós vamos ter a história do rei, que ele vai ficar doente. Aí ele vai ficar doente. Isaías vai lá visitá-lo e fala que ele vai morrer. Põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas morrerás. Ezequias vai virar o rosto para a parede. Versículo 3, ele vai orar. Antes de Isaías deixar o pátio, versículo 4, o Senhor manda que ele volte. Vai falar que ele vai acrescentar 15 anos na sua vida. O relógio de Acais vai voltar. Ezequias havia perguntado a Isaías, versículo 8, qual era o sinal que o Senhor de fato curaria. Os graus do relógio de Acais iam voltar. Aí, veja, ele recebe a cura, isso é o sinal. Só que aí o problema, era melhor que Ezequias tivesse morrido aqui. Era melhor que ele tivesse colocado em ordem a casa dele aqui, morrido, porque ele vai falar assim, olha, lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade, com devoção sincera, tenha feito tudo que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Só que Deus não deve nada para ninguém, gente. Deus não deve nada para ninguém. Aí olha o que acontece. Depois de tudo isso, depois da cura, Deus vai acrescentar 15 anos para ele, porque Deus não deve nada para ninguém. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, depois da cura, né? Sabendo da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia nos seus armazéns. A prata, o ouro, especiarias, azeite finíssimo, seu arsenal, tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada no palácio em que o rei Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram de Babilônia. Irmãos, será que pode ver alguma coisa de boa de Babilônia? O profeta perguntou o que eles viram em seu palácio. Ezequias disse, viram tudo em meu palácio. Esse negócio de meu aqui é um problema, meus irmãos. O eu é um problema.
Não há nada em meus tesouros, é tudo dele, ó, que eu não tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra no seu palácio, aí o palácio não é seu? Tudo que se encontra no seu palácio, tudo que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará. Quem disse isso? O Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados. Seus descendentes. Ó. É seu? Então, seus descendentes. Eles se tornaram eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou. Agora, o que resta é essa pergunta: será que isso aqui é uma ironia? Pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Veja, ele não está pensando no futuro de ninguém, não. Ele está pensando só nele. Ou então pode ser uma ironia, como alguém que diz, boa essa palavra, né? A NTLH diz assim, ó, o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança, por isso disse, a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude, do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Esse Manassés aqui foi o rei que mandou executar o profeta Isaías, segundo a tradição judaica. Olha o que o comentário diário Viver vai falar aqui. Ezequias havia sido um bom rei, mas quando Isaías lhe perguntou o que os embaixadores da Babilônia viram, respondeu que viram em minha casa. Pelo relato aqui de 2 Crônicas 32, versículo 24, né, parece ser que a prosperidade, o êxito e a salvação da enfermidade do rei Ezequias o fizeram soberbo. Em lugar de lhe haver dado a glória a Deus por todas as suas bênçãos, tratou de impressionar os estrangeiros. Quando Deus nos ajuda, não devemos utilizar suas bênçãos para impressionar os outros. Um testemunho de vitória pode degenerar rapidamente em vaidade e louvores próprios. Então, eu queria fechar com essa parte aqui, importantíssimo, tá bom? E não pode ser deixada de lado. Dito isso, nós vamos para a conclusão. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar o Todo-Poderoso e ficar impune. Isso aqui serve para os dois, Senaqueribe e Ezequias. E para mim, para você também. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Isso é fato. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança, mas também nos deixa uma lição negativa. Tomemos cuidado com a soberba e com a arrogância, porque Deus ele resiste ao soberbo. Isso aí, gente. Se você gostou dessa aula, deixe seu like aí, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida, um beijo fraterno e até a próxima. Tchau, tchau.